Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma tarde de Fio. Eu sou a Gabriela Pedrão e tenho o prazer de acompanhá-los durante essa tarde. Eu sou uma mulher branca, com os cabelos loiros, tenho cerca de 1,75 m, tenho os olhos verdes, estou usando um óculos de aros dourados e vestindo um vestido verde escuro. Estamos quase na reta final da Fio. Nesse palco estiveram, mesmo que virtualmente, Inácio de Loyola Brandão, Mia Couto, Gregório Duvivier, Rafael Montes, Sérgio Vaz, Fernando Anitelli, Renan Inquérito, Milton Ratum, Márcia Tiburi, Martin Putner, Roberta Estrela Dalva, Conceição Evaristo, Juliano Dornelles, Kleber Mendonça Filho, falando sobre as utopias e distopias de Bacurau e Domênico De Masi. Hoje ainda temos muito mais, mas nada disso seria possível sem os nossos patrocinadores. Obrigada a todas as empresas que fazem com que esse projeto seja possível. Bom, gente, nós vamos começar essa tarde de sábado com uma programação muito especial e nosso primeiro evento de hoje aqui, né, é um salão de ideias que tem como tema a literatura como direito humano, utopia, e nós vamos conversar um pouco com a Bel Santos Maier. Vou fazer uma breve apresentação sobre a Bel. A Bel é uma educadora que faz da literatura a sua arma de revolução social. Bel Santos é uma das criadoras do projeto Biblioteca Caminhos da Leitura, que promove leitura em espaços que vão da maternidade até cemitérios. E, contribuindo com a mudança da realidade de Parelheiros, região com um dos índices de desenvolvimento humano mais baixos de São Paulo. Ela é gestora da rede Litera Sampa, formada por bibliotecas comunitárias da periferia da capital, Guarulhos e Mauá. Ela criou, com a chegada da pandemia, o projeto chamado 4Ps, que é pão, proteção, poesia e plantio, que mudou a vida de mais de 1.400 pessoas, com alimentação, produtos de higiene, máscaras, livros e hortas comunitárias. Seja muito bem-vinda, Bel Marques. Olá, boa tarde, Bel. Tudo bem? Gostaria que você se apresentasse, fizesse também a sua autodescrição. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Gabriela. Muito obrigada aí pela acolhida. Para quem está nos acompanhando, eu sou uma mulher negra. Eu uso tranças grisalhas e roxas. Eu uso um óculos branco, redondo. Estou com uma camisa branca e estou sentada, tendo atrás de mim uma parte dos meus livros, muitos livros, uma parede de livros, e do meu lado direito, uma estante com um pedaço de uma flor vermelha e amarela, uma flor de papel. Uma ótima tarde a todas, a todes e todos. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa festa literária de Ribeirão Preto, nesse palco onde já passaram tantas pessoas. Eu agradeço muito por todos e todas e todes que tornaram possível, mais uma vez, celebrarmos
o livro e a leitura. Eu desejo muito que essa tarde, apesar das distâncias, da mudança de temperatura, do nosso cansaço diante das telas, das preocupações com a pandemia, será que vem uma nova onda? Das incertezas todas, apesar das dores do mundo, que a nossa tarde, essa nossa hora juntos e juntas, seja um momento de encontro, de reconhecimento, de resistência, de partilha. Antes de refletir sobre o direito humano à literatura, se é uma utopia ou não, eu gostaria de pedir licença aos familiares, amigos e amigas das mais de 570 mil vítimas de Covid-19. Pedir licença às mães, pais, irmãs, irmãos, filhos e filhas das vítimas de execuções sumárias. Pedir licença às vítimas das guerras que acontecem nesse momento. Pedir licença àqueles e aquelas que choram por filhos e filhas desaparecidos. Pedir licença às vítimas do genocídio da juventude negra. Eu peço licença aos povos indígenas e quilombolas, constantemente ameaçados pela invasão de suas terras. Eu peço licença a todos aqueles que têm os seus direitos de viver ameaçados. Eu peço licença e desculpa àqueles e aquelas que sofrem ou sofreram qualquer tipo de violência e violação. Peço desculpas porque não demos conta de proteger as suas vidas, porque é nesse cenário que nós vivemos que a gente vem falar que a literatura é um direito humano. Pode até parecer que a gente está falando de uma amenidade diante de um mundo que explode, mas não é. Pelo menos não é isso que eu acredito. Eu estou aqui para falar da literatura como uma possibilidade de nutrição, a literatura como resistência, a literatura como produção de goma, como eu aprendi um outro dia com um jovem da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, o Bruninho. Ele me ensinou que a goma é muito mais do que uma resultante da mistura da farinha com água. A goma, ela é uma cola, uma mistura, mas ela é também, na periferia, conhecida como casa. E casa é cola, casa é mistura. Então eu quero falar da literatura como esse encontro ao redor das palavras, esse encontro que nos ajuda a ter casa, a ter cola, a ter mistura. E como é que a literatura pode nos ajudar a construir estratégias contra a barbárie. Eu sou uma ativista, como a Gabriela falou, sou uma ativista desse universo do livro e da leitura, mas sou também uma pesquisadora dessa área. Eu acabei de finalizar, defender a minha dissertação de mestrado, pensando como as bibliotecas, a partir da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, eu chamei de parelheiros idas e vindas, ler, viajar e mover-se com uma biblioteca comunitária, acreditando que as bibliotecas, que os livros e as leituras são capazes de promover mobilidades, tirar pessoas dos lugares, tirar pensamentos dos lugares. E isso é defender a literatura como um direito humano, como algo que não pode ser um privilégio, mas que tem que ser para mais gente. Então, assim, nesse encontro com vocês, eu me disponho a atravessarmos esse cenário todo em que vivemos,
a partir aqui do que nos resta para a maioria de nós, que é a tela do computador, embora alguns estão podendo, né, aí se olhar, né, se trocar olhares, mas nos acompanhando pela terra. E aí, pela tela. E vou dizer como é que nós temos atravessado, né, esse tempo de pandemia. Foram inúmeras lives para falar da leitura, da literatura, contra a ameaça de taxação dos livros, da literatura para públicos distintos, trazendo sempre, né, a literatura como um elemento da nossa vida, tão importante quanto beber água, quanto comer, como defender vacina, como defender direito ao descanso, é a defesa da literatura. Esse conceito cunhado por Antônio Cândido. Né? Antônio Cândido, ele diz que assim como a gente não aguenta ficar acordado o tempo todo e precisa dormir, assim como quando a gente dorme, a gente precisa do sonho, não só do sono, mas também do sonho, para reorganizar toda a confusão do dia, a literatura entra nesse lugar. E se a gente, ninguém ousaria dizer, né, nesse tempo, que só algumas pessoas precisam dormir, como é que a gente pode dizer que a literatura é luxo? Então não é. Parabéns para a FIL, né, parabéns para vocês aí de Ribeirão Preto, por provocarem esse momento para a gente falar de livro, de leitura, como direito humano, como necessidade, como qualquer outra política. E quando eu recebi esse convite de vocês, eu lembrei de uma aula magna que eu dei para uma cátedra de humanidades da Universidade Federal do Ceará, e eles me pediram para falar sobre esse lugar da literatura também no direito humano, e eu trago, né, algumas das reflexões, algumas delas eu compartilhei com esses jovens estudantes dessa universidade que estavam iniciando o seu ano escolar. Foi para garantir, né, o direito humano ao livre à leitura que durante a pandemia a rede que eu faço parte, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, criou as barquinhas literárias para atravessar o mau tempo. Porque a gente ouvia durante a pandemia muitas pessoas, né, falando da importância de comprar livros para poder ter o que fazer, para poder ter companhia. E a gente viu que durante a pandemia algumas pessoas tiveram que continuar se movendo para que outras pudessem ficar em casa, lendo, escrevendo, arrumando o que fazer, né? Que o digam os entregadores de comida, que não pararam, e quantas outras pessoas que continuaram se movendo para limpar as casas de outras, para fazer obras, para trabalhar em vários outros tipos aí de serviços operacionais. E as pessoas falavam, né, do livro fazendo companhia. E a gente está num país que ainda muitas pessoas, além de não terem acesso ao livro, não têm acesso à alfabetização e ao letramento. E a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias criou essas barquinhas que chegavam inicialmente pelas redes sociais, depois pelo WhatsApp, com leitura de trechos literários, com leituras de poesias que chegavam para todas as pessoas, né? Para todos os interagentes, para aqueles que sabem ler e que não sabem ler também. Chegavam pelas redes sociais, pelo WhatsApp e até pelo carro do ovo. Foi uma estratégia conseguir colaborar com a gasolina dos vendedores de ovos para que eles levassem poesias para as pessoas, porque a gente acredita que a gente precisa da arte e da literatura para atravessar esses tempos. As bibliotecas comunitárias, né, elas foram aquelas que foram chegando mais perto da comunidade, porque as bibliotecas comunitárias, elas já nascem nessa defesa do direito humano à literatura. Elas nascem nas bordas da cidade, nos lugares onde muitas vezes não chegaram as políticas de cultura, onde não há equipamento público,
onde as bibliotecas, às vezes, têm salas de leitura, mas muitas vezes a sala de leitura é transformada em salas para outras necessidades, como tem acontecido hoje com muitas escolas que acabam virando um espaço, né, para as crianças que têm algum sintoma da Covid-19. Então, nesses espaços, né, das bibliotecas comunitárias, o que aconteceu, né, acontece diante das várias situações de crise, e não foi diferente dessa vez, as bibliotecas comunitárias elas estão muito perto de uma população invisível, muitas vezes, para as políticas, invisibilizadas para muita gente. E diante das situações de fome, foram as bibliotecas comunitárias que identificaram famílias que passavam já semanas, dias, semanas, tomando chá com as ervas que tinham no quintal e sem comida. Então, a Gabriela falou, né, do movimento que nós criamos, que começou como 3 P's e depois virou 4 P's, que é pão, poesia, plantio, pão, proteção, poesia e plantio. Fazendo chegar comida para as pessoas, junto com a comida, livros e poesias, os kits, né, necessários para proteção, as costureiras dos bairros onde nós estamos, foram convocadas, né, foram chamadas, se disponibilizaram a produzir máscaras antes da gente conseguir ter acesso a máscaras confeccionadas com baixo custo. Foram elas, nas campanhas que nós fizemos para arrecadar tecidos, que produziram as máscaras e fizeram chegar à comunidade. E aí começou também todo o movimento do plantio, né? Associar o plantio ao pão, mas também à vida. Né? Nós estamos de novo vivendo tempos de ameaça ambiental, de falta de água, de falta de energia, e água se planta. A gente precisa do verde para conseguir manter a água, né? Para plantar água, como eu aprendi com os agricultores. Então, os 4 P's se mantêm como esse grande movimento de que a gente não quer só comida, né? A gente quer poesia. Sérgio Vaz passou por aqui na FIL, né? E um dos seus textos, né, dos seus livros, é Pão e Poesia. Então, dali a gente traz a inspiração e foi aumentando os P's. Então, isso tudo é garantia dos direitos humanos. Olhar para as pessoas de forma integral, né? Olhar para as várias fomes e para as várias necessidades. E eu tenho colecionado histórias que me ajudam a dizer, né, que se a utopia é aquele passo que a gente vai dando perto do sonho e que vai nos chamando, né, para continuar dando outros passos, eu tenho algumas histórias para contar e eu selecionei algumas delas aqui para dizer por que eu acredito que a literatura e direitos humanos é uma utopia que a gente vive e que só vai mudando de lugar e ajudando a gente a ampliá-la. E são histórias que, como diz o Ailton Krenak, que vão fazendo, né, o céu ficar mais perto da gente e adiando o fim do mundo, né? Em Conversas para Adiar o Fim do Mundo, ele diz que cada vez que a gente conta uma história, o fim do mundo vai ficando mais longe. E é isso que a gente tem feito com as literaturas. E aqui eu vou ler um trechinho do que a Graciela Montes, né, uma das autoras, crítica literária, formadora, e tem vários textos da Graciela que foram aqui reunidos nesse livro, Buscar Indícios e Construir Sentidos. Ela vai dizer para a gente, né, por que a gente precisa lutar por esse direito humano à literatura. Ela vai dizer desse jeito que muitas vezes o Estado chega, né, e se relaciona com as periferias, com as bordas da cidade. E aí eu vou ler uma reflexão que eu fiz a partir desse texto da Graciela Montes. Ela diz que muitas vezes, né, o que a gente tem, o que acontece, são as assimetrias
nas relações de poder. E elas se manifestariam, essas assimetrias, resumidamente, por 3 formas ou regras. A primeira regra é uma regra intimidatória, que distancia aqueles e aquelas que são considerados estrangeiros, né? Os estrangeiros na própria terra. Aqueles estrangeiros difíceis de entender, porque têm uma cultura estranha à norma. E para que estes e estas não atrapalhem o jogo, são colocados em áreas periféricas, em linhas concretas e imaginárias, delimitando os seus lugares. Criam-se mecanismos que reduzem as suas mobilidades. Por exemplo, o horário de término de circulação do ônibus, que faz com que muitas vezes quem vive nas periferias saia antes dos eventos acabarem para conseguir chegar em casa de volta. Isso faz com que se determinem lugares. Criam-se esses mecanismos, né, que reduzem mobilidades, e muitas vezes se utiliza a força como tentativa de inibir qualquer ultrapassagem dessas linhas. Essas pessoas são tratadas muitas vezes como estrangeiros, como os inimigos do Estado que os criou. A segunda regra é a da domesticação ou tutela, em que são desencadeados processos de ensino-aprendizagem civilizatório, decidem o que a gente pode ler. Conceição Evaristo também passou por essa semana e falou das escrevivências, das vivências da vida escrita. Muitas vezes, nessa regra do Estado, da domesticação, se escolhem as literaturas que podem domar os corpos e manter a ordem. As práticas e as políticas de integração são principalmente de domesticação e controle. Então, esse modelo faz com que a gente precise lutar pelo direito humano à literatura, pelo direito de ter acesso à bibliodiversidade, a ler literaturas que possam ser espelhos para nós. Por último, há a regra da indiferença, que, em certo modo, garante em discurso e prática o direito de que estrangeiros periféricos vivam do jeito que quiserem. Mas, no fundo, é um pouco a relação de abandono. Deixa eles fazerem do jeito que eles quiserem. E nessa forma disfarçada de respeito à diferença, muitos de nós se tornam os desconhecidos de sempre e as assimetrias se perpetuam. E aí eu digo que são nas frestas dessa intimidação, desse controle e do abandono que surgem os vários movimentos, como as bibliotecas comunitárias, lutando pelo direito humano de ler e de escrever, de acessar a leitura, de acessar o livro, de fazer aquilo que Manuel de Barros chamou de colocar as palavras com barriga no chão, de descer os livros das estantes de vidro e deixar perto das pessoas. As bibliotecas comunitárias no Brasil têm procurado fazer isso, diminuir essas assimetrias. Elas se tornam o espaço de resistência, de reexistência. Elas são ponto de convergência e de irradiação dos desejos, dos sonhos, das utopias que uma comunidade pode construir a partir da leitura. É assim que, na minha vivência, o que eu tenho visto, o que eu tenho ajudado a construir, é fazer com que os livros e as leituras ocupem as ruas, os becos, as vielas. E com isso, quando os livros eles descem dessas estantes,
quando eles vão para as mãos das pessoas, quando a gente consegue controlar esse medo de ler, esse medo, né, de que as linhas vão continuar se movendo, o medo de não conseguir entender, quando tudo isso acontece, a gente consegue fazer eventos como esse da FIL, em que a gente vai celebrar o livro, a leitura e os leitores. A gente vai conseguindo, dessa forma, encontrar palavras, argumentos para enfrentar as adversidades. A Michelle Petit, a antropóloga Michelle Petit, que eu já citei aqui, que é uma estudiosa dos livros, leituras e de juventudes e leituras e bibliotecas, ela diz que quando a gente não tem palavras, quando a gente não tem metáforas para dizer o que a gente sente, só resta a força. E aí a gente vai enfrentar as pauladas também com a mesma força que a gente a recebeu. E aí é a literatura que vai conseguir nos ajudar a entender que a dor que a gente sente, ela não é só nossa. Ela é muitas vezes só um sintoma de uma dor coletiva, de dores históricas, que a própria literatura vai nos ajudando a reorganizar. É assim que a gente consegue entender que aquela dor que a gente sentiu por ser invisibilizado, ela pode ser, né, chamada de discriminação, de silenciamento, de invisibilização. E aí não é só comigo, é com um coletivo. E a gente pode fazer aquilo que Audre Lorde nos convocou, né? Conseguir destruir o espelho de distorções, né? Aquele espelho, eu vou ler aqui esses versos de Audre Lorde, que ela diz que os espelhos bons, eles não são baratos, né? Então a gente precisa, vocês estão aqui, né, já há vários dias se encontrando com tantas pessoas, falando sobre livros, sobre leitura, e isso tem um custo, né? Tem custo financeiro, tem um custo do tempo, do investimento. Fazer da literatura, garantir a literatura como direito humano, com a possibilidade de nos encontrarmos, nos vermos naquilo que a gente lê, isso tem custo, isso tem uma escolha, isso tem uma intenção. Então eu vou ler aqui um trecho da Audre Lorde, né, que está aqui nesse livro, Entre Nós Mesmas, Poemas Reunidos, em que ela fala que os bons espelhos não são baratos e a gente precisa frear, né, a mão daqueles que constroem espelhos de distorções, que faz com que a gente não goste da gente, que faz com que a gente ache que literatura é luxo e não direito. Então vou ler. Espelhos bons não são baratos. É uma perda de tempo odiar um espelho ou seu reflexo, ao invés de parar a mão que cria vidro com distorções, sutis demais, a ponto de passar despercebidas, até que um dia você repara seu rosto sob uma luz branca impiedosa e a falha no espelho te estapeia em resposta, tornando-se o que você pensa ser a forma do seu erro. E se eu estou ao lado dessa eu, você me destrói. Ou se você consegue ver que o espelho está mentindo, você estilhaça o vidro, escolhendo outra cegueira e indefesas mãos estraçalhadas, porque na mesma hora, no fim da rua, um vidraceiro zomba, inventando novos espelhos que mentem, nos vendendo novas farsas no atacado. Então, a única possibilidade que a gente tem de enfrentar esses espelhos de distorções, né, essa zombaria do que nos deixa distante da lucidez,
das fake news e nos deixa distante de tudo aquilo, né, que esconde os conhecimentos, é a leitura. E isso não pode ser privilégio. É com esse espírito, com essas convicções, com esses acreditares, que eu me juntei a um grupo de adolescentes e jovens em 2008 para conseguir, né, garantir com que a Declaração dos Direitos Humanos, os 30 artigos que essa declaração traz, não fossem, né, deixassem de ser desconhecida. Nós estávamos em 2008, já fazia 60 anos que 149 países tinham assinado a Declaração dos Direitos Humanos, entre esses países o Brasil, e eu estava com um grupo de 27 adolescentes que nunca tinham ouvido falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí nós pegamos essa declaração e procuramos reescrevê-la até que as nossas mães pudessem entender. Não que as nossas mães tenham dificuldade de compreensão, mas é que as nossas mães, incluindo a minha, não tinham frequentado escolas, não tinham passado por escolas. E a gente queria conseguir reescrever aqueles 30 artigos de forma que elas pudessem compreender. E nos colocamos nesse exercício. E ao nos colocarmos nesse exercício, então essa é uma historinha aí que eu estou contando brevemente, a gente percebeu que, embora tivesse lá na declaração o direito humano à educação, o direito humano a ir e vir, esses direitos estavam cerceados, né, às pessoas que viviam em Parelheiros. Os jovens, a maior parte deles, moravam num bairro em que uma ponte tinha quebrado e isso significava fazer um giro que aumentava quase em 6 quilômetros o acesso à escola que estava no bairro seguinte, onde eles tinham que estudar. E nessa escrita da declaração, a gente começou um movimento que hoje a gente chama de Ler, Ver e Contar. Se vocês colocarem Literatura e Direitos Humanos e a revista Viração, vocês vão encontrar essa história contada por um coletivo de adolescentes e jovens que desde 2008 começam a ler os livros e ir para as redes sociais contar aquilo que eles leem e as compreensões que eles têm. Mas em 2008, o maior desejo ainda não era ler, né? Não eram jovens ávidos por leitura, mas eles desejavam reabrir a biblioteca da escola, porque era uma biblioteca que estava fechada, porque a professora que era orientadora daquele espaço tinha sido transferida. E aí a medida foi trancar a porta da biblioteca. E eles queriam voltar a utilizá-la. E não porque eram grandes leitores, mas porque era o único lugar em que se tinha menos ruído, onde tinham mesas redondas em que eles podiam se olhar. E esses jovens, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda sem conhecer Antônio Cândido, que eles foram conhecer depois, eles reabrem a biblioteca da escola juntos e nós lançamos o desejo. E se a gente tivesse uma biblioteca que fosse para mais pessoas? Uma biblioteca que não é só para quem está matriculado na escola ou tem filho na escola, que pudesse ser para toda a gente. E aí a gente começa a construir um espaço chamado de Pílulas de Leitura. O Pílulas de Leitura foi uma ação e um espaço dentro de uma unidade básica de saúde em que nós ficávamos na sala de espera, né, no corredor de espera, na verdade, da unidade de saúde, lendo literatura para as crianças pequenas, lendo poesia, enquanto se esperava a consulta. Mais tarde, virou o espaço em que os médicos e enfermeiras entregavam os livros de leitura junto com os receituários para as crianças. E quando você está muito perto da comunidade, a gente vira também uma escuta. E a gente escutou que não tinha dentista. Na luta para que se chegasse um dentista naquela unidade básica de saúde, a salinha onde a gente guardava os livros precisou virar um consultório dentário. E a gente precisou sair de lá.
saímos e fomos para o cemitério, né? Quando Gabriela diz que a gente leva livro do cemitério à maternidade, foi por isso que a gente perdeu o espaço na unidade de saúde e aí fomos para o cemitério. Não foi algo imediatamente aplaudido pelos meninos e meninas. Imagina jovem em cemitério, né? O que significa? E é ali que a gente entra com o desafio. O Helder Oliveira, que passou já por aqui também nessa festa, ele foi um dos grafiteiros parceiros nosso. E eu lembro numa tarde o Helder chegar e perguntar se a gente tinha orgulho ou vergonha de levar a biblioteca para um cemitério. E nós nos entreolhamos e pensamos, isso é motivo de orgulho. A gente está levando livre a leitura para todos os cantos. E aí a gente começou a reproduzir as lápides desse cemitério e espalhar pelo bairro frases literárias que falavam sobre a vida. E essa foi uma história que parte dela está contada na minha dissertação de mestrado. Nós ficamos nesse cemitério 11 anos. E esse ano o cemitério decidiu ampliar suas sepulturas e pediu a casinha, que era a antiga casinha do coveiro, onde essa biblioteca viveu nesses 11 anos. E aí a gente começou, e agora? Saímos do serviço de saúde, fomos para o cemitério, que poderia ser uma piora do nosso quadro, mas foi uma melhora, que a biblioteca continuou existindo, continuou gerando novos leitores. E agora o que a gente faz? A gente vai para as caixas? Como é que quem defende o direito humano à leitura e à literatura encaixota livros? Isso não era possível. Então a gente tomou uma decisão que inauguramos há uma semana apenas, que foi distribuir o nosso acervo para a nossa comunidade. Essas mais de 1.000 pessoas que durante a pandemia estavam precisando de pão, proteção, poesia, elas vão ser as guardiãs dos 5.000 livros da nossa biblioteca. Nós produzimos 500 sacolas com a inscrição "Eu guardo, eu aguardo a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura". Em cada sacola tem 10 livros e as famílias vão guardar os livros até que a nova biblioteca floresça. Isso é garantir o direito humano à literatura. Então, é por isso que eu digo que são utopias, né? Como pode ser que uma biblioteca vá morar nas casas das pessoas? Pode ser quando a gente acredita que livros não devem ficar encaixotados, mas eles devem estar nas mãos das para serem lidos, para serem conversados. Deixa eu ver o que mais que eu gostaria aqui de trazer, né, para vocês. Nesse processo, né, de humanização sobre o livro e a leitura, é um projeto de humanização, né? Não é só um processo, a gente escolhe a literatura como essa possibilidade de nos humanizar. A Graciela Montes e também o escritor João Carrascosa, eles trazem, né, o mito de Prometeu para falar da literatura como essa regeneração, né? Prometeu, quando ele rouba o fogo dos deuses, né, ele recebe como castigo, né, ficar amarrado, e aí vem um pássaro e durante o dia come um pedaço do seu fígado. Mas como ele é um semideus, durante a noite o seu fígado se regenera. E a literatura, ela faz isso com a gente, né? O nosso fígado está lá, carregado das emoções, das dores do mundo, e aí vem a literatura e regenera e nos dá força para continuar no dia seguinte, no tempo seguinte. E o Walter Hugo Mãe, no seu livro sobre cães e lobos, ele tem uma fala, um trecho que eu gosto muito, que fala dessa humanização, né, que a literatura nos possibilita. Vou ler o trecho, abre aspas. "Eu gostei de colocar a hipótese de os livros serem como bichos. Isso faz deles
o que sempre suspeitei. Os livros são objetos cardíacos. Pulsam, mudam, têm intenções, prestam atenção. Lidos profundamente, eles estão incrivelmente vivos. Escolhem leitores e entregam mais a uns do que aos outros. Eles têm umas preferências, são inteligentes e reconhecem a inteligência. E quando a gente garante que os livros têm que chegar a cada pessoa, é acreditando nas inteligências que cada pessoa tem, sejam elas letradas ou não, mas quem é que vive sem metáfora, sem poesia? Ninguém. Né? É isso que o direito humano à literatura defendido por Antônio Cândido diz. Ninguém. Tem a pessoa a experiência de ler livros ou não. É por esse projeto de humanização, e aí eu vou finalizar, porque eu acredito que a gente tem aí um diálogo, né, com a Gabriela, para ter também algumas perguntas, é dentro desse projeto de humanização que lemos. Lemos no cemitério, lemos nas praias, lemos nas ruas, lemos nas escolas, lemos nas universidades, nos palcos de teatro, nas feiras e festas de livros, lemos, lemos, lemos. Nós lemos porque sabemos que as palavras habitadas em nós nos dão nova vida. As palavras dos esquecidos e esquecidas, dos estranhados e estranhadas, dos rejeitados e rejeitadas por modelos de cidades para poucos, ao entrarem em nossos ouvidos por suas próprias bocas, ao chegarem em nossos olhos, mudam-nos de lugar. Palavras geram vidas, mudam cidades. Os livros nos mudam. As leituras e as escritas, as nossas escrevivências nos mudam. Conhecer os autores e autoras das periferias, conhecer e preservar as suas memórias, os seus nomes, a dignidade dos que vieram antes de nós e não entraram no cânone literário, ou só entram agora por nossos esforços, como Carolina Maria de Jesus e tantas outras, é dar vida à literatura, é resistir, é dar-nos o direito de reinventar a nossa existência, as nossas histórias e as nossas memórias. Por último, quando eu disse, né, da literatura do cemitério até a maternidade, a nossa mais recente ação, um pouquinho antes de distribuir o acervo nas casas das pessoas, foi fazer um livro coletivo, o livro Nascidos para Ler, no melhor lugar para se viver. Um livro escrito a 60 mãos, inspirado na prática italiana Nati per Leggere, que faz um acompanhamento dos bebês, né, uma ação da pediatria que olha para essa nutrição literária, essa nutrição cultural no processo de desenvolvimento das crianças. Nós nos juntamos em parelheiros com mães, com filhos e irmãos, com mediadores de leitura, com educadores e educadoras, e começamos a escrever. Contamos com o João Carrascosa, com muitos formadores, a Juliana Monteiro Carrascosa dando oficinas de fotografia, e passamos a registrar os nossos bebês e as nossas bebês, as suas sensações, olhar para eles e para elas e conseguir escrever de forma poética os seus sorrisos, os seus choros, os seus brincares, sobre os seus brinquedos, sobre as relações desse mundo adulto com esse mundo adulto. E esse livro, Nascidos para Ler, no melhor lugar para se viver, começa a ser distribuído na maternidade, nas casas onde tem bebês até 2 anos, para dizer para as crianças de Parelheiros que há uma família literária
que está ali atenta para garantir que o direito humano à literatura não seja algo que eles tenham que lutar tanto para conquistar, como alguns e algumas de nós, mas que seja, né, uma realidade, uma utopia de outro dia, para que eles consigam ter outras utopias que continuem nos arrastando. Essa é a minha contribuição para essa conversa. Gabriela, ainda temos aí uns 10 minutinhos, se você tiver alguma pergunta. Muito obrigada. Bel, eu que agradeço. É um prazer te ouvir. Acho que a gente podia ficar aqui a tarde inteira. Estou muito feliz com essa oportunidade. Vou até aproveitar o momento para dizer que sou uma grande fã sua e sou bibliotecária. Então, ouvir dessa forma, né, a gente falando sobre bibliotecas, falando sobre o poder da literatura e falando sobre o lugar da biblioteca em todo esse contexto, é muito, muito especial. Eu fico muito feliz. Me sinto muito representada. A gente tem aqui a pergunta da Márcia Garcia e eu vou convidá-la para abrir o microfone e fazer essa pergunta, se ela quiser. A Márcia está por aí? Oi, Márcia. Nós não estamos te ouvindo, Márcia. Oi, você está aqui no nosso telão. Nós não estamos te ouvindo. Pode ser que tenha algum probleminha aí com o seu áudio. Bom, nós não estamos conseguindo ouvir a Márcia, mas ela enviou para a gente a pergunta escrita. Então, vou aproveitar aqui, repasso para a Bel. A pergunta da Márcia é a seguinte: o que você me fala sobre a democratização do livro, barateando livros e evitando a pirataria? Olha, Gabriela, obrigada também aí pela sua acolhida. Que bom ter aí uma bibliotecária apresentando, né, esse encontro. E, Márcia, o que eu acho, né, da democratização, completamente a favor, né? Eu sei que a Libre, né, que é uma associação, né, das pequenas editoras, acabou de fazer um seminário e tem discutido muito essa questão, né, do preço único, do preço acessível, o quanto isso é importante. Porque se a gente for olhar, né, as pesquisas, como a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, sobre a questão da compra de livros, a gente vai ver que as classes C, D e E, em volume, são as que mais consomem livros. E esse consumo ele está bastante associado a todos os movimentos que nós temos feito de democratização de acesso ao livro, à leitura, de democratização da educação, porque a gente está falando também dos primeiros e primeiras universitários e universitárias de suas famílias, e eu tenho até repetido isso, que tem inaugurado as primeiras estantes das suas casas. Sabe aquele efeito que foi para algumas famílias de ter tido a primeira televisão preto e branco, depois a primeira televisão colorida? A gente está vivendo um tempo que o grande imóvel que está chegando para as famílias é a estante de livros. E isso se deve a esse processo de democratização do acesso ao livro, à leitura e à educação. Imagina se a gente consegue, né, ter o preço único. A gente tem visto essas políticas em outros países em que as pessoas não precisam escolher se elas vão comer ou comprar um livro. Então, quando se tem, né, essas ameaças, né, de taxar o livro, dizer que livro é objeto de elite, a gente tem que olhar que algumas famílias em situações de empobrecimento, elas não adquirem livros porque elas têm o seu rendimento comprometido em morar, em comer e se deslocar para o trabalho. Então, acho que a gente precisa discutir a cadeia inteira do livro, a cadeia criativa, produtiva, a distributiva e a mediadora do livro. A gente tem que se juntar e discutir juntos e juntas formas de que os livros se tornem mais acessíveis, né? E aí a gente enfrenta piratarias,
né, continua apoiando a cadeia criativa do livro e garante que o direito humano à literatura se efetive. Com certeza, Bel. Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente tem hoje na nossa discussão sobre o livro e a leitura, né, no Brasil. E quando a gente pensa sobre essa questão da elitização da leitura, né, sobre esses preços dos livros, essa questão de que as classes mais baixas não leem, né, é um absurdo quando a gente pensa sobre isso, e que é tudo uma questão de oportunidade, né? Quando a oportunidade é dada e quando o livro está ali, a gente percebe que a realidade não é essa. A gente tem uma pergunta da Valéria agora. A Valéria está perguntando, aliás, ela trouxe uma pergunta muito legal. Como trabalhar com leitura em escolas públicas, como as do Brasil, que mal tem uma sala de leitura, quanto mais uma biblioteca? E quando tem, não tem bibliotecários nem investimento no acervo. Essa é uma grande questão da escola pública no Brasil, né? A falta das bibliotecas e de bibliotecários ali. A Valéria está aqui na nossa tela também. Obrigada, Valéria, pela pergunta. Obrigada, Valéria, por sua pergunta, né? A gente perdeu aí um tempo, né? Nós tínhamos a meta de que até 2020 todas as escolas tivessem bibliotecas e a gente não conseguiu chegar a ela. A gente tem visto, né, municípios em que as bibliotecas tiveram sempre que disputar espaços, né? Casas abandonadas, prédios esquecidos, pouco acessíveis como bibliotecas, e ao invés de estarem lá, né, onde as pessoas estão, e a gente viu mesmo alguns espaços como esse sendo fechados. Então, acho que a gente tem que continuar aí envolvidos, né, nesse movimento Eu Quero, né, a Minha Biblioteca, que é um movimento aí bem importante pelas bibliotecas nas escolas. Nós temos que discutir, né, e apoiar os planos de livre leitura. Nosso país demorou tanto para ter uma lei de leitura escrita. Nós temos hoje, né, a gente tem uma política nacional de leitura escrita que a gente não pode ficar olhando e achando que é só mais uma lei, né? E todo o processo do plano nacional de leitura escrita, de livro, leitura, bibliotecas, né? Ele impulsionou as políticas estaduais e as políticas municipais, principalmente, né? Aqui em São Paulo a gente começou pelas São Paulo capital, a gente começou pelo plano municipal do livro e da leitura, e aí todos os conselhos foram constituídos lutando, né, para conseguir se efetivar. Então as escolas precisam também, né, estar bem próxima de uma política de livre leitura. A gente precisa se juntar, se na cidade, no estado ainda não tem, mobilizar para que se tenha, porque se a gente não consegue planejar a compra de acervo, né, a atualização dos acervos, então isso nesse processo aí macro e da política. Agora, eu posso também, Valéria, compartilhar como é que nós temos feito isso com as bibliotecas comunitárias, né, que são bibliotecas de acesso público, mas mantidas principalmente pelas iniciativas da comunidade. A gente tem lutado para ser reconhecida como bibliotecas de acesso público e ter, né, editais que contemplem aquilo que a gente está fazendo, né, porque nós estamos nas bordas onde não há outra política de livre leitura, somos nós que as temos desencadeado. Então nós temos feito movimentos bastante importantes para garantir acervos atualizados, desde campanhas, né, de doação, para que as pessoas compreendam que bibliotecas comunitárias, se nós estamos ali transformando novos leitores, a gente não pode ter um acervo constituído só de livro que ninguém quer mais, porque o livro é ruim ou porque o livro está estragado, né? A gente só consegue envolver, encantar novos leitores com boas narrativas e muitas vezes embaladas, né, em boas diagramações, com boas ilustrações. Então, aquelas políticas que não cuidam disso, né, elas são uma política de livro e de leitura
que estão fadadas ao fracasso, né? Que não contempla a diversidade dos seus leitores. Então, nós fizemos desde campanha para que as pessoas doem livros bons, para que elas doem aquele livro que você leu, que você gostou tanto, que você fala assim, alguém mais merecia fazer a leitura desse livro, e por isso você doa. Todos os nossos projetos incluem compra de acervo, porque senão você não tem jeito, né? Se a gente não comprar livro, principalmente dos autores independentes, os autores periféricos, eles vão parar de escrever. E todos os outros, né? Então, todos os projetos, né? O plano de ação, o projeto político-pedagógico da escola, né? Precisa prever, né? Também a atualização do seu acervo. E o que a gente não abre mão, né? Aquilo que mais faz uma biblioteca existir, aquilo que mais transforma leitores são as conversas sobre os livros. Então, as conversas, né, os clubes de leitura, os momentos, eu acompanho um grupo das nossas bibliotecas comunitárias, o Literatura em Direitos Humanos, para ler, ver e contar, essa revista que eu te disse, nós lemos quase 40 livros em 2 anos, quando a média de leitura do nosso país é de 3 a 5 livros incompletos. Eu estou com um grupo de adolescentes e jovens que leem, já chegaram a quase 40 livros. Como é que isso acontece? Né? Eles podem contar, eles estão nas redes sociais, se vocês procurarem a hashtag Ler, Ver e Contar, ou Literatura e Direitos Humanos, eles estão lá nas redes sociais contando como é que eles conseguiram se transformar em leitores, por esse prazer de emprestar a sua voz para que o livro chegue a outras pessoas, pelo prazer de passar algumas horas da tarde conversando sobre os livros, que é aquilo que a gente tem feito. E um dos nossos compromissos é como é que esses meninos e meninas dialogam com as suas escolas, né? Como é que eles podem ser aqueles que dão a mão também para seus colegas de escola, para falar, olha, lê isso aqui, que isso aqui é bom demais, é uma loucura. E eu estou lembrando aqui de Vida Louca, do Sérgio Vaz, né, que é uma grande poesia. Então, a gente tem visto essa vida louca acontecer, meninos andando com livros para cima e para baixo. A gente vê que realmente é uma questão de oportunidade mesmo, né? Quando é dada a oportunidade, quando existe um investimento, a gente percebe que a realidade ela é transformada, né? Especialmente pela literatura. É sempre uma alegria ouvir sobre isso, né? É um sentimento assim que nos preenche, ouvir que um grupo está lendo 40 livros em 2 anos, né? Quanto Retratos da Leitura mostra pra gente que parece que a gente está na contramão, mas a gente quer justamente que a situação se inverta, né? A gente tem aqui a pergunta da Raquel, que diz que você falou do acervo de 5.000 livros da biblioteca comunitária que agora mora nas casas da comunidade. Como foi o processo da conquista desses livros? Houve algum processo de seleção de livros doados, excluindo livros muito comerciais, por exemplo, ou todos eram aceitos e incluídos na biblioteca? No caso, quando digo livros muito comerciais, quero dizer livros sem uma preocupação com as dimensões estéticas e éticas. Com a minha pergunta, caso minha pergunta seja lida, para que fique mais claro o que eu quero dizer. Obrigada, Raquel, sua pergunta, entendi muito bem. Como que nós chegamos a esses 5.000 livros, né? É uma biblioteca que vai fazer 12 anos, né? E no começo a gente só recebia doações, né? Então tinham as pessoas, né, que doavam quando souberam que existia uma biblioteca. Então, muitos livros do Programa Nacional de Livro, né, que chegavam na escola, e sem uma proposta de mediação, tinha livro que servia até de calço para calçar armário, né, que estava lá meio balançando. E quando criou a biblioteca, a gente começou a receber um monte de livros iguais desse programa, de pessoas que falavam, eu recebi esse livro, não sei o que fazer com ele, mandava lá. E sem contar muitos outros que na faxina do final do ano, né, juntava tudo, roupa, livro, papéis escritos e doavam. E nós, né, no início, tínhamos muita dificuldade de
de dizer para a pessoa não, porque a pessoa fazia isso com a maior boa vontade. Né? Eu tenho até uma crônica que eu falo sobre as Barças, eu publiquei no jornal Rascunho, em que eu brinco um pouco com essa história da Barça, né? A gente sempre sonhou em ter aquela enciclopédia Barça e a gente não teve acesso nas periferias. Quando depois do Google as pessoas resolvem doar a Barça e ainda quer que a gente cuide com carinho. E as nossas bibliotecas pequenas não cabem todas as Barças que as pessoas guardaram a vida toda e agora querem doar para as bibliotecas. Então foi um processo lento para nós a construção de critérios para doação. A gente recebia tudo, até porque a gente não tinha nada, e também a gente não queria, né, interferir na boa vontade das pessoas que traziam seus livros. Mas aí a gente começou a fazer um processo de desenvolvimento do nosso acervo, né? Os acervos, eles têm que ter uma intencionalidade também. E aí nós começamos a estudar os jornais, né, os acervos, enxertos literários que tinham nos jornais, nas livrarias, né, no tempo que se produziam muitas revistas de livrarias, convidar jornalistas literários para conversar conosco, porque nós tínhamos escrito um projeto e garantimos que R$20 mil desse recurso seria para a compra de livro. Então, esse foi o nosso acervo básico. Só que a gente falou, nós só vamos comprar, e em partes, depois que esse grupo de adolescentes pudesse pensar sobre o acervo, entender o que é um acervo de uma biblioteca. E aí decidimos que a compra seria feita com eles. E entramos em contato com 2 livrarias do centro de São Paulo. É interessante porque no meu mestrado eles trazem essa história como uma história marcante em seus itinerários leitores, vários deles trazem isso, porque aí a gente conversou na livraria, que tinha esse grupo de 27 adolescentes que iriam para comprar os primeiros 10 mil reais, né, dos livros, e aí a livraria falou, olha, manda ali se a gente já deixa separado. E nós falamos, não, né, a gente quer que eles possam experimentar, pegar da estante, comparar edições, né, perceber que existem coleções, e foi muito bacana, porque aí ambas livrarias disponibilizaram vendedores para nos atender, para ficar acompanhando os meninos e meninas. Eu tenho fotos lindas desse dia, nós temos, né? E aí a gente fez a primeira compra e combinou que cada um poderia comprar 2 livros que quisesse, não só os que nós tínhamos juntos definido na lista, mas que 2 fosse o que quisesse. E foi a maior venda de autoajuda que a livraria já fez, né? Então, isso foi importante, né? E não estou fazendo aqui um julgamento moral, né? A autoajuda, eu estou só discutindo o quanto nós estávamos pensando no desenvolvimento de um acervo literário, como a pergunta que você traz, Raquel. E a gente percebeu, é isso mesmo, né? Então eles procuravam os poucos livros do repertório que eles tinham. E a gente falou, tudo bem. E eles compraram e levaram, porque eles estavam dizendo que eles conheciam o seu território e sabiam qual era a literatura que aquele território acessava, qual era o desejo dentro da vizinhança. E isso só disse para nós que a gente tinha que continuar investindo no processo de formação. Então, hoje, quando eu vejo, eu estou aqui com vocês, e esses meninos e meninas estão em outras várias lives, né? E tem gente já aí se preparando para o mestrado, e aí eles estão lá nas lives citando, né? Carolina, tiveram oficina de escrita com Conceição Evaristo, né? Tive com vários outros, com Marcelino Freire, né? Então eles estão lá, eles citam Chimamanda, eles citam Carolina, Cidinha da Silva, Edmilson Pereira, então assim, eles leem, né? Hoje o repertório deles é outro e eles conseguem aproximar, né, os jovens leitores, adolescentes e crianças, como esse processo de escrita do livro, porque agora eles já desenvolveram uma tradição no seu território de leitores e leitoras. Eles são referência para as gerações que vieram antes e as que vieram depois deles também.
Espero ter respondido, Raquel. Que legal, Bel. Quando a gente fala sobre formação de acervo, é muito isso, né? Esse processo de receber, no primeiro momento, vem uma mistura, um pouco, né? Um pouco de tudo. A gente acaba recebendo, vai formando, mas o que eu achei muito bonito foi isso que você falou sobre a liberdade da escolha, né? Quando a gente dá a liberdade e aquele acervo se torna a cara daquela comunidade, né? Quando ele tem aquele perfil, faz toda a diferença, né? Eu acho que um acervo, ele reflete tudo da comunidade onde ele está inserido, desde os problemas até as maiores fortalezas daquela comunidade. Então, é muito importante essa liberdade de escolha e que seja mesmo um espelho deles, né? Isso é muito bacana. A gente está quase terminando. E aí, aproveitando que nós estamos em uma feira, né, do livro, falando sobre literatura e celebrando a literatura, eu queria fazer uma pergunta para você, que é também uma sugestão, vai ficar como uma sugestão, né? Então, é uma pergunta minha mesmo, que é: qual livro transformou a sua vida? Qual livro fez para você, como você diz, aí, de estar no lugar que a gente quer para viver, né? Qual livro transformou a sua vida? Um livro que você leu e falou: nossa, a partir disso outras coisas se abriram, outras leituras vieram, que aí também fica como uma sugestão aqui para o pessoal que nos acompanha. Nossa, essa pergunta é sempre difícil, Gabriela, porque assim, a gente tem alguns livros, né? Então eu vou pedir licença aí para falar de dois. Um foi A Pedagogia do Oprimido, porque foi um livro, né, que uma professora de didática, eu fiz magistério, e eu fui uma menina muito tímida, muito silenciosa, mas eu escrevia bastante, escrevia muito. Até hoje eu faço diários. E essa professora, ela leu alguma coisa que ela achou que era o caso de eu ler aquele livro. E ela colocou o livro na minha mão. E foi muito interessante, foi um outro mundo, né? Se eu já era apaixonada pela educação, eu fiquei muito mais, vendo muito sentido em estar naquele lugar, em fazer essa escolha de ser educadora e contribuir para que mais pessoas pudessem não só ler o mundo, mas ler também as palavras. Agora, um livro literário que é marcante para mim é Vidas Secas. Quando eu li Vidas Secas e consegui olhar Vidas Secas um pouco como um espelho. Eu sou filha de uma família migrante, uma família nordestina, e perceber aquela luta, né, aquela luta dita de um jeito tão literário, que depois eu fui encontrar também em Carolina Maria de Jesus e outras autoras. Mas na adolescência, ler Vidas Secas e pensar que a nossa história ela pode dizer muito sobre uma história coletiva, né, que é a dor que a minha família vivia, a fome que eles atravessaram, as cercas que eles precisaram de abrir, precisaram ultrapassar, que aquilo não era uma história, um defeito deles, mas uma história de um país desigual. Isso muda a vida. É um livro que eu leio várias vezes e que me fortalece aí nessa luta pelos direitos humanos a partir da literatura e das bibliotecas comunitárias. Bel, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou por hoje. Passou muito rápido, muito mais rápido do que eu gostaria. É um prazer te ouvir, é um prazer poder estar aqui conversando com você. Então, muito obrigada, não só pela sua participação aqui, mas também muito obrigada por esse trabalho que você vem fazendo durante todos esses anos. Agradeço e finalizamos, então, agora a nossa conversa e vamos para a